E agora nós vamos fazer uma prece. Nem vou apagar a luz, porque a nossa luz deve brilhar um pouco mais alto. Fechamos os olhos físicos, se quiserem, para refletir a luz do Cristo em nós. Senhor Jesus, aqui estando, agradecemos profundamente por mais essa oportunidade neste reencontro de almas de paz. Abençoa nosso irmão Miguelzinho para que hoje traga notícia para nós que possam ficar em acréscimo na nossa bagagem de conhecimento para o nosso dia a dia, na nossa experiência de vida. Envolve os lares aqui representados em paz, a convivência nossa, os que pensam em nós, a quem pensamos, bênçãos. Esses irmãos estão lidando com a administração pública, na organização da sociedade humana, luz de compreensão para que façam melhor. E aqueles que estão na saúde, na educação, que sejam também luz em volta deles, para que façam sempre o melhor. Mas os doentes, aqueles que estão enfermos no leito de dores ou não, que a vossa misericórdia ampare com a compreensão e a paz, o bálsamo do entendimento e a luz da fé. Em vosso nome desses trabalhadores e sobretudo em nome de Deus, estamos rogando a permissão para dar continuidade ao estudo da noite, que está com o nosso irmão Miguelzinho, a quem estamos passando a palavra. Meus irmãos e irmãs, está ouvindo bem o som aí? Está chegando bem? Ok. Meus irmãos e irmãs encarnados e desencarnados, que a bondade do Mestre Jesus encontre afinidades com os nossos sentimentos, agora e sempre, são os nossos desejos iniciais. Nós sabemos que cada um de nós temos um pensamento e que nem sempre são iguais os pensamentos. No momento desse, com certeza, os nossos pensamentos são diferentes, porque nós somos diferentes uns dos outros, até pela ciência material e também a ciência espiritual. Mas nesse instante, gostaríamos que nós pudéssemos procurar, da melhor maneira possível, vibrar no mesmo patamar. Nesse mesmo patamar de agradecimento a Jesus, a Deus nosso Pai, que nos colocou nesse mundo maravilhoso, onde nós temos tudo para construir a nossa felicidade. E gostaríamos que pudéssemos esquecer um pouquinho do nosso compromisso biológico, material, e lembrarmos que nós temos uma outra vida fora desta que nós estamos passando este período nesse corpo biológico. Então vamos vibrar exatamente com a mesma intenção de seguir os ensinamentos de Jesus, que nos trouxe o conhecimento de nosso Pai Celestial, para que nós pudéssemos entender o que viemos fazer aqui, o que devemos fazer, como fazer, para que nós possamos sair melhor daqui quando nós chegamos. Com certeza estamos nessa luta, de mãos dadas. São vocês que nos permitem estar juntos, para que nós possamos lembrar de Deus, de Jesus, dos nossos amigos espirituais, que o nosso salão está completo, está cheio de irmãos que vêm estar conosco, somar conosco as energias, não só as nossas biológicas, mas também as energias espirituais. Nós vamos ver e conversar um pouquinho hoje sobre
um tema maravilhoso, como sempre todos são, quando se trata de doutrina espírita. E nós vamos ver do capítulo 5, uma matéria maravilhosa, como todas são, dizendo o seguinte: a felicidade não é deste mundo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, e este capítulo tem 31 mensagens, cada qual mais interessante do que a outra. É um capítulo que não é para ser lido, mas é para ser estudado, porque é matéria maravilhosa. E nós vamos ver hoje exatamente o item 20. São 31 mensagens, nós vamos ver o item 20, que nos diz assim: a felicidade não é deste mundo. Veja que como é interessante. Vamos pensar um pouquinho o que é felicidade e o que pode ser felicidade para nós. Porque o que é para um motivo de felicidade, nem sempre é para o outro. Mas nós temos um ponto para podermos igualar, buscando esta felicidade. Reclama geralmente o homem em todas as posições sociais: a felicidade não é deste mundo. Mas tem nesse mesmo capítulo, no cabeçalho desse item, nos traz uma informação tão interessante que diz assim: nem a juventude, nem a riqueza, nem o poder são condições essenciais à felicidade. Gostaríamos até de repetir: nem a juventude, nem a riqueza, nem o poder são condições essenciais à felicidade. Então, vamos ver como é interessante, e nós vamos tentar dissecar esses 3 pontos que se refere esse capítulo, esse item do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, repetimos. Veja que fizemos um levantezinho pequeno para termos uma ideia da nossa população. Até 2021, o censo nos mostrou que o Brasil teria, ou seja, tinha, até 2021, o Brasil tinha 214,3 milhões de brasileiros. Desse total, nós vamos fechar aqui 54, porque falta pouquinho. 54 milhões de garotos com menos de 18 anos. 54 milhões de garotos com menos de 18 anos. Então veja como é interessante essa nossa população. Veja como é grande essa população. E vamos ver como é tratado esses 3 pontos dentro desta população que nós acabamos de refletir. Desta população, 37 mil menores estão recolhidos nas casas de correções. 37 mil menores de 18 anos estão recolhidos nessas casas de internação. Então veja como é interessante. Vamos pegar então essa juventude, onde nós encontramos sábios fora do Brasil, nos trazendo referência dessa juventude. O grande poeta Anatole France, nascido em 1844, faleceu em 1924, disse: o que a juventude tem de melhor é ser capaz de admirar sem compreender.
de admirar sem compreender. Veja que sempre admira, não só a juventude, nós também admiramos as novidades, né? Mas a juventude admira e talvez não sabe o sentido tanto desta admiração. Nós vamos caminhando para que vá clareando para nós o que os menores, essa juventude faz, o que eles realizam, como se comportam. O grande filósofo Jean-Jacques Rousseau, ele é um suíço. Em 1712 ele nasceu, 1778 ele faleceu. Disse o seguinte: na juventude devemos acumular o saber para na velhice fazermos uso dele. Como é interessante, porque ele fez uma referência à juventude, porque a juventude hoje, a grande parte da juventude hoje estão dentro dos colégios, né? Das escolas, dos colégios, dos cursos. Então, estudando, que é maravilhoso, que necessita, que é uma ajuda fantástica para essa geração, para daqui a alguns anos, né, as coisas ver se mudam um pouco desse costumismo que nós vivemos atualmente. Entendeu? Então, o que nós aprendemos na juventude, é claro que nós vamos fazer uso quando estamos mais maduros, né? O grande poeta Juan Caoté, alemão, nasceu em 1749, faleceu em 1832 e disse: a juventude é a embriaguez sem vinho, vinho de bebida. Por quê? Porque a juventude normalmente, ela é alegre, ela é dinâmica. Ela hoje, ela festeja, veja os grupos de jovens que nós encontramos, que coisa linda, maravilhosa, né? Todo mundo aprendendo, às vezes coisas que nós não tivemos essa oportunidade. Nós que, como o meu caso, que nasci no interior, aonde tinha muita dificuldade para os estudos, a gente não tinha tanta oportunidade como temos hoje nos grandes centros, né? As escolas, as faculdades, nos ajudando a nossa caminhada. Então, hoje fica mais fácil para essa juventude interagir, viver, vivenciar, e a gente admira imensamente essa juventude. O dramaturgo, crítico literário Georges Bernard, ele nasceu em 1856, faleceu em 1950, disse: a aventura é uma coisa maravilhosa, que pena desperdiçá-la como jovens, né? Veja bem que a juventude é uma coisa maravilhosa, mas por isso nós demos um número de jovens recolhidos. E aí nós vamos pensar como, por que mais de 37 mil jovens hoje estão nas casas de correções, que é uma prisão, não como as demais prisões para os adultos, mas é uma prisão. Ou seja, por quê? Alguma coisa cometeram, né? Hoje nós temos aí a facilidade da droga, porque eu digo facilidade, porque na minha época que eu trabalhei nesse assunto, né, no Ministério da Justiça, era criminalizado o consumo da droga. Hoje não é mais criminalizado, é só para quem vende, só para quem vende, o consumo não é. Então facilita esse consumo da droga, que não tem nenhum resultado positivo para ninguém. Para ninguém não existe um resultado positivo, para dizer, não, isso é útil. Agora estão tentando elaborar a maconha, né, para tirar um produto que pode servir de remédio. Isso está sendo mostrado, entendeu, em grande escala.
Tudo bem, será que se usar só para isso, não seria interessante? Com certeza sim, mas a grande parte consome não como remédio, mas como coisa desagradável, que nós conhecemos bem. Não vamos entrar nesse detalhe, porque nós teríamos que fazer aqui um trabalho de muitas semanas para falar desse assunto. Vamos continuar estas referências que nós trouxemos de pessoas que não é do nosso país, entendeu? Exatamente para que nós possamos perceber que não é só aqui no Brasil que nós encontramos essa diferença tão grande desses costumes, né, terríveis. O dramaturgo, crítico literário, o Bernard, já falei dele, né? Outro grande poeta dramático e analista francês, Victor Hugo, esse é muito famoso nome, né? Ele nasceu em 1802, faleceu em 1885 e disse: 40 anos é velhice para a juventude. 40 anos é velhice para a juventude. Quem tem 40 anos, né? Vai conversar com essa garotada aí de 15, 16, 17, 18 anos. Isso aí é um velho, né? Então, por isso a colocação desse nosso irmão. 40 anos é velhice para a juventude. E 50 anos é juventude para a velhice. Nós que estamos aqui passando dos 80, a gente fica pensando, os meus 50 anos, né? A gente é uma saudade dos 50 anos, porque nós éramos tão jovens com 50 anos. E os jovens, a juventude, com 40, já é uma velhice para eles. Veja as diferenças, né? Então, o Hugo von, escritor também, austríaco, ele nasceu em 1874, faleceu em 1829, disse: na juventude somos atraídos por aquilo que é chamado de interessante, na idade madura, pelo que é bom. Na idade madura, nós encontramos, isso aqui é muito bom, mas para a juventude não seria bom como é para nós. Então veja que essa matéria da juventude nos chama atenção para que nós possamos lembrar o que é juventude realmente, porque nós começamos esquecendo a juventude, querendo fazer adultos dos jovens, quando na realidade temos que respeitar, porque é uma fase maravilhosa da juventude, é onde nós estamos identificando com as coisas, é onde nós temos a necessidade do acompanhamento dos pais, dos avós, dos amigos, procurando nos encaminhar num caminho que nós possamos colher bons resultados, para evitar que nós entramos nesses 37 mil que estão recolhidos, ou muito mais do que isso, porque essa pesquisa foi feita na época depois da pandemia, porque foi liberado muita coisa na época da pandemia para evitar a contaminação em presídios, né? Então, é muito mais do que o que está nesta referência, que é da época da pandemia. Então, o cuidado com as crianças, o que nós devemos amparar. Por quê? Porque o nosso mundo, por isso eu peguei as coisas fora do Brasil, porque o nosso mundo vive a mesma coisa. A juventude que nós temos aqui, em todos os países do mundo tem a juventude. E também tem problemas, como nós temos aqui. Então, esse acompanhamento que nós precisamos seguir de perto a nossa juventude, é muito interessante, porque amanhã o mundo está na mão da juventude. A juventude é que vai dirigir esse mundo. Os velhos, daqui um pouco, vence o seu compromisso aqui, materialmente falando, ele não está aqui mais. Mas a juventude está chegando a cada dia que passa. Então, a necessidade de nós prepararmos estes jovens, porque aí nós vamos encontrar felicidade, como nós vimos aqui no capítulo 5, que a felicidade não é deste mundo. Sim, a felicidade é do mundo inteiro. Nós aqui muitas das vezes esquecemos o que é felicidade. Nós não buscamos a felicidade onde deveríamos buscar,
no nosso livre-arbítrio, no direito que nós temos de ir e de vir, nós não sabemos buscar esta felicidade. Muitas das vezes queremos felicidade aonde não serve para nós e nem para aqueles que estão vivendo aquilo que nós achávamos que era felicidade. Mas eu disse que tem 3 pontos interessantes no cabeçalho desse capítulo. Nós vamos ver então agora a riqueza. Nós vimos aqui a juventude, que poderíamos comentar aqui por muito tempo, né? Mas vamos dar uma pincelada só para nós despertarmos com relação a esses 3 pontos citados neste capítulo, para que nós possamos entender o mecanismo nosso, o nosso mecanismo no nosso orbe, não é só no Brasil, nosso mundo. A riqueza. O dinheiro é a mola mestre da humanidade. Em quase tudo podemos comprar maravilhosas casas, como tem, né? A gente vê casas e mais casas, mas que são mansões, que é uma coisa impressionante. É claro que nós temos todos os níveis de residência no nosso orbe, não é só no Brasil não, em todos os países do mundo. Nós temos pessoas que vivem com muita dificuldade, nós temos pessoas medianas, nós temos pessoas que transbordam as necessidades, né? Entendeu? Então, a gente está vendo aqui que podemos comprar maravilhosas casas, mas não um lar. Nós encontramos desajustes em todo tipo de comunidade, em toda célula que se forma entre 4 paredes, que nós chamamos de casa, nós encontramos desajustes, nós encontramos esse lar que não existe. Não é um lar, muitas das vezes é um local, uma comunidade entre 4 paredes em desajustes. Nós encontramos isso em grande escala. Estamos, volto a dizer, dando uma pinceladinha, que se fôssemos entrar no processo da segurança, enfim, aí nós íamos dissecar todo esse mecanismo, mas que estamos dando uma pincelada porque isso é coisa que a mídia nos mostra toda hora, todo dia. Casas e mais casas, confortos e mais confortos, mas não é como se fosse um verdadeiro lar. O lar é onde nós vamos para recolher, para confraternizar com a família, para descansar, para refazer as nossas energias para o dia seguinte, e aí por aí, vai seguindo, né? Podemos comprar camas luxuosas, mas veja como é difícil, né? Muitas e muitas, hoje nós vamos às lojas, a gente não sabe o que compra, porque tem tudo para todos, tudo quanto é coisa para todos que querem comprar, entendeu? Então veja que nós encontramos camas hoje, que é uma coisa fantástica, né? Não é mais aquela cama do interior, onde era uma coisa tão simples, aquela cama, quando a gente começou a conhecer cama de verdade, chamava de catre, era uma coisa tão simples de madeira. Hoje você veja os colchões que nós temos, o conforto que nós temos, o quanto é confortável as camas que nós encontramos, mas muitas das vezes nós não conseguimos dormir. Não adianta a cama tão boa, o desajuste muitas das vezes não deixa que nós tenhamos um sono confortador. Não dorme. Quantos que não dormem? Não adianta ter todo o conforto na casa, né? Podemos comprar relógio hoje, que é um verdadeiro computador. Um verdadeiro computador, dentro de um relógio. Nós temos um relógio que é um computador, tem tudo que você precisa, você vê no relógio. Mas ele não mostra o tempo. O tempo que ele mostra para nós, às vezes nós achamos tão insignificante que esquecemos de olhar o tempo, porque o tempo é para ser aproveitado, não só para as coisas materiais, para o nosso compromisso material, mas para o nosso compromisso espiritual, que vamos continuar daqui um pouquinho. Nós não estamos mais no compromisso biológico, no tempo biológico, mas estamos no tempo espiritual.
Nós estamos numa outra atmosfera, talvez comunicando com essa atmosfera dos corpos biológicos, mas não podemos mais voltar a ser aquilo que nós éramos no nosso corpo biológico. Então, o relógio é maravilhoso, mas o tempo nós esquecemos, que esse tempo a qualquer hora nós vamos viver mais no tempo espiritual do que no tempo biológico, né? Porque para o nosso conhecimento, de acordo com o que Jesus nos mostrou, o tempo espiritual, ele é eterno. Ele é eterno. Agora o biológico não. Nós temos um prazo aqui. Aqui na hora que vencer o nosso prazo, nós vamos devolver para a atmosfera, o nosso corpo biológico nós vamos devolver para a natureza. Aqui tem zinco, aqui tem cobre, aqui tem tudo num corpo biológico que saiu da terra, por isso é devolvido para a terra. Ele é composto pelas propriedades que a ciência nos mostra hoje, que temos tudo no corpo biológico. E que tem tudo que tem aqui, tem na terra. Aí nós devolvemos para a terra, entendeu? Podemos comprar o sexo. Hoje nós temos sexo de todo preço, né? Isso a televisão está mostrando a toda hora, as novelas, os filmes, a todo preço nós encontramos sexo. Mas, meus irmãos, não existe o amor não existe, é o comércio, é o grande comércio, o amor não existe. Então nós temos que repensar a nossa caminhada por aqui, porque os nossos jovens estão chegando com os hormônios à flor da pele. Nós temos que orientar esses nossos jovens, né? Porque o que interessa é o amor, é esse amor verdadeiro, entendeu? Que muitas das vezes nós não temos. Transforma-se em comércio que na realidade não deveria ser. Então, o dinheiro traz momentos maravilhosos em nossas vidas, mas somente o amor verdadeiro nos traz a felicidade eterna. Vamos voltar para o amor. Vamos lembrar que o amor constrói tudo. Existia um programa a certa época, há anos atrás, onde se falava do amor. O amor é que constrói. O amor é que constrói. Não destrói. O amor não destrói. Ele constrói. Então, sexo existe, como nós acabamos de fechar a matéria. Agora, o amor é muito pouco, meus irmãos. Quantos e quantos lares que se desfazem a todo momento, a todo dia, a toda hora. A televisão nos mostra isso. Lares maravilhosos, com todo o conforto, mas faltou o amor. Não teve o amor. Casaram, uniram apenas para uma experiênciazinha e já não serve mais. Então, nós estamos pensando desta forma, nós estamos comentando coisa que nós encontramos em nossos lares a todo instante, a toda hora, para que nós possamos despertar, principalmente aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade, a juventude, para que essa juventude, de repente, pense diferente um pouco do que o que nós estamos aprendendo ainda, porque no aprendizado, todos nós somos jovens, estamos sempre aprendendo, somos jovens. Mas existe o outro item, que são 3 pontos, né? A juventude, a riqueza, e o poder. Então nós vamos ver o que é um poder, né? Vamos ver o que é um poder. Desculpa aí. Esses 3 pontos estão na matéria, no capítulo, nesse item 20 que nós estamos comentando. Poder. Nossa mente é o gerador central, onde processa todas as nossas atividades. Vamos escolher o que queremos. Aqui é esse computador, a nossa mente. Só nós, cada um de nós, só nós temos a senha para entrar nesse computador. Só. Nesse meu computador, só entra eu que tenho a senha. Todos nós somos assim. Somos individuais, voltamos a dizer. Cada um de nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Então, essa nossa mente é realmente um computador
cada um de nós temos a senha e entramos na hora que nós quisermos. É comum ouvir, na maioria das pessoas, na busca pelo poder. E quando alcançam, aí mostram quem realmente são elas. Nós encontramos atualmente, toda a vida existiu, mas atualmente hoje a imprensa tem mais facilidade da divulgação. Nós encontramos mas tantas pessoas e tantos irmãos e irmãs correndo atrás do poder. Eu quero ter poder, eu tenho poder. Aí a gente olha o poder, será que esse poder está sendo útil? Será que esse poder está sendo útil? O poder pode ser maravilhoso quando é usado também, desculpa aí, quando é usado também para ajudar as outras pessoas. Eu não posso pensar, não adianta eu ter poder sozinho. Esse meu poder, eu preciso dividir com as pessoas, somar com as pessoas, juntar com as pessoas. Então, não adianta, porque para mim, só o meu poder não vale nada, não resolve nada, porque o poder já está dizendo, eu posso, né? Eu posso. Então eu posso fazer alguma coisa, não só para mim, para eu, mas também para outras pessoas. É interessante. Então, o grande escritor americano Napoleon Hill, ele nasceu em 1883, faleceu em 1970, e disse: tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. Se eu pensei uma coisa, eu posso conquistar aquilo que eu pensei. É só eu correr atrás. É só eu ir atrás daquilo. Se eu for atrás, eu vou alcançar. Porque eu pensei, já gravou na minha mente, então eu posso procurar. A escritora australiana Rhonda Byrne, ela nasceu em 1955, disse o seguinte: a nossa mente tem o poder de criar realidade e que pensamos e possamos atrair. Eu pensei, eu identifiquei, eu tenho poder e posso atrair aquilo que eu pensei. Eu posso não conseguir agora, nem do final do dia, nem da semana, nem do mês, mas eu tenho o poder de buscar aquilo. E eu posso determinar a mim mesmo que eu vou correr atrás, porque eu tenho o poder de adquirir. O poder de Deus nos faz ter fé, até mesmo no que é considerado impossível. Deus nos deu um poder tão grande que muita coisa nossa que nós pensamos, a gente pensa, mas não vou conseguir isso, eu não tenho a possibilidade de conseguir. Mas não sabemos o momento em que Deus permite que nós possamos atingir aquele objetivo. Eu pensei, eu tenho o poder de conservar esse meu pensamento e correr atrás, porque Deus me deu esse pensamento que nós temos, não foi nós que adquirimos, não, nós recebemos de graça, foi nosso Pai que nos deu, porque esse pensamento, esse poder de pensar e de atrair, isso está no pensamento do Espírito, porque quando tirar do corpo, o nosso corpo não tem mais pensamento, não tem mais atitude, ele não tem mais atividade nenhuma, porque o motorista do carro não usa mais. Chico chama nós, quando deixamos o corpo, o Chico fala, é desse carro, é conservar esse carro é que nos conduzem para as nossas atividades. O carro é o biológico, é o corpo biológico, é o automóvel que conduz os espíritos para realizar as suas atividades, os seus desejos, o seu poder. Então, em tudo está a criação de Deus. Exemplo, os rios. O homem criou algum rio? O homem criou? Não cria, ele não criou. Os mares, é a criação do homem? Também não. Os abismos que nós encontramos na natureza? Também não. Os desertos
Foi o homem que criou os desertos, lá do Saara e tantos outros? Também não. Tudo é uma página criada por Deus. Ali está a presença do Pai. Ali não é a presença do homem. O homem muitas das vezes está tentando destruir, mas ele não dá conta nem de conservar, porque a natureza é a coisa mais perfeita, e essa natureza é de Deus. Tem um programa de TV que mostra o mundo visto de cima, o Brasil visto de cima, os estados, o mundo, enfim, entendeu? Cada dia tem uma atividade. É a coisa mais linda que eu já vi até hoje em matéria de programa de televisão, só mostrando as coisas belas do mundo, da cidade, dos países, da cidade, de tudo. E ali nós encontramos a página escrita, desenhada por Deus. Rios, mares, tudo que nós pensarmos que compõe esse nosso orbe, nós vamos encontrar nesse programa de televisão. Então nós temos essa facilidade. Então esse poder, no Livro dos Espíritos, na pergunta 10, existe uma pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 10: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Porque nós ficamos preocupados, né? Uns dizem que Deus é um ser que está sentado não sei aonde, numa cadeira não sei como é que é e tal, etc. Não. Então, Kardec perguntou para os Espíritos na pergunta 10, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Os Espíritos respondem, não, falta-lhe para isso sentido. Nós não entendemos como é Deus, sabemos da sua essência, da sua qualidade, mas não temos ideia do que é realmente Deus, da forma que nós buscamos entender. Agora, quando nós passamos a ter um pouco de paciência e pensar que realmente nós vivemos aqui, porque Deus nos colocou, e Deus nos deixou aqui, nessa escola e neste hospital onde estamos vivendo, para aprender um pouco mais e sairmos daqui melhor, nós vamos ter uma vida mais tranquila, valorizar a nossa juventude, valorizar as riquezas que nós recebemos do Pai, conservar estas riquezas dadas por Deus, para que nós possamos fazer uso e deixar para outros e outros e outros usarem, porque a criação de Deus, ela não tem fim. A criação de Deus, para o nosso conhecimento, em todos os sentidos, em toda a atmosfera que existem, é eterna. Somos eternos, não só nós, mas tudo. O mar nunca mudou de lugar, o sol nunca mudou de lugar, a lua nunca mudou de lugar, os satélites, os cometas nunca mudaram de lugar, porque os que Deus colocou permanecem. Muitos satélites colocados pelos homens estão caindo. Meus irmãos, agradeço a vocês imensamente por tudo que vocês nos faz. São vocês que nos fez estar aqui hoje, para que nós possamos ter esse convívio maravilhoso. Olha como é lindo esse nosso encontro. Pedimos a bondade do Pai, que possamos estar à disposição dos amigos espirituais, para que eles extraem de cada um de nós as melhores energias, somar com as energias da natureza, que é imensa a energia da natureza, somar também com a energia dos espíritos amigos, que nós chamamos de fluidos, manipular essa energia e direcionar a todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados. Que seja o equilíbrio para os nossos espíritos e a saúde para os nossos corpos biológicos e espirituais. Que a bondade de Deus, com certeza, nunca nos deixa. Reconhecemos a bondade de Deus. Forte abraço, uma boa noite, bom sono, bons sonhos. Meus irmãos, agora nós vamos nos recolher intimamente. Esquecemos tudo que está lá fora. Esquecemos as nossas atividades, as que realizamos, as que nós pretendemos realizar. Vamos esquecer. Vamos fazer uma introspecção.
Vamos procurar conversar conosco mesmo, agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus pelo ar que estamos respirando, pelas células do nosso corpo biológico e do corpo espiritual, que está sendo harmonizada nesse instante pelos amigos trabalhadores do bem, os médicos e enfermeiros que estão fora do corpo biológico, que se faz presente junto de nós. Pensamos nesses irmãos, sentimos a presença deles junto conosco, eles estão junto conosco. Sentimos a leveza da presença desses nossos irmãos. Sentimos esta energia penetrando em nosso corpo biológico e também no corpo perispiritual, harmonizando as nossas células, para que nós sentimos o equilíbrio, sentimos o desejo de vencer, o desejo de abraçar esses irmãos que estão cuidando de nós nesse momento. É a nossa gratidão, é o nosso amor, é o nosso carinho ao nosso semelhante. A tudo e a todos nós agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que cuida de nós diuturnamente. Agradecemos a Ti, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos esses amigos trabalhadores. Sebastião Mártir com toda a sua equipe, nosso irmão Jorge Cauí, que está aqui junto conosco nesse instante, nossa irmã Icanusa, tantos e tantos outros trabalhadores desta casa, encarnados e desencarnados, que nós possamos nos dar as mãos psiquicamente, agradecendo a Deus pela vida. Obrigado, Pai, pela vida. Muito obrigado, Pai, pela vida. Que assim seja.